A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos conseguir entender as diferenças de alguns termos bíblicos que para muitos acabam se tornando a mesma coisa em suas mentes, principalmente quando lemos os evangelhos sem fazer essa distinção entre essas sentenças ou por não se atentar qual é o real significado daquela palavra ou expressão específica. Eu mesmo fui um desses. Até o dia que parei para refletir no seguinte: se Jesus disse em João 3,16 que todo aquele que nele crer terá a vida eterna, por que ele também disse acerca de uma porta estreita? A fé em Jesus não é suficiente para salvar? Existe diferença entre ser salvo, ter a vida eterna, e entrar no reino de Deus? Até o final desse vídeo vamos conseguir alinhar tudo isso através da Bíblia. E se você ainda não se inscreveu no canal, e gosta de refletir sobre assuntos como esse, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Toda semana terá algo novo por aqui. Como esse assunto é uma espécie de teia que interliga vários pontos da Bíblia para chegarmos numa conclusão, dessa vez não vou ficar expondo tantos versículos durante o vídeo. Vou apenas citá-los caso vocês queiram consultar depois. Assim as coisas poderão ser mais dinâmicas. Palavras e expressões na Bíblia que precisamos entender e alinhar em nossos corações. Primeiro, salvação, vida eterna. Somos salvos pela fé, não por obras. Porém, a fé sem obras é morta. Então precisamos nos manter na prática do amor ao próximo, a caridade. Vou deixar um card aqui ao lado, pessoal, de um vídeo que fala só sobre isso, caso vocês queiram ver depois. Segundo, reino de Deus, herdar o reino. É aqui que entenderemos a diferença entre a expressão ser salvo e herdar o reino. Na escatologia, isso corresponde desde ao arrebatamento da igreja até a volta do Senhor para reinar 1000 anos após o período da tribulação na terra. Mesmo que o reino de Deus também já esteja em nossos corações por seu Espírito. Sobre herdar o reino, Jesus diz no Evangelho: necessário vos é nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui podemos ver que a expressão entrar no reino de Deus não está se referindo a ser salvo, é uma outra questão. A Bíblia diz por vários trechos para nos prepararmos para as bodas do Cordeiro, o arrebatamento, mantendo sempre nossa candeia com óleo. A parábola das 10 virgens de Mateus 25, versículo 1 ao 13. Jesus diz sobre uma porta estreita, e que mesmo alguns tendo profetizado em seu nome ficarão de fora do reino por praticarem iniquidade. Essa palavra iniquidade significa uma vida dissoluta, devassa, sem arrependimento. Algumas traduções dizem praticar o mal. Por isso está escrito que ele dirá: Não vos conheço, porque não tem como mantermos um relacionamento com Deus, que é amor, estando em desobediência numa vida devassa, que é destruição de si próprio e de outras pessoas. Ou até mesmo ter uma vida como uma espécie de discípulo, porém que está em iniquidade do mesmo jeito que uma pessoa devassa. Essa questão de iniquidade seria sobre aquela listinha de 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10, que no versículo 11 diz: Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja,
Isso não diz respeito à nossa condição humana, sobre nossas fraquezas e tendências carnais, enquanto aguardamos nosso corpo glorificado na volta do Senhor, mas sobre vivermos de forma dissoluta, libertina, sem um pastor, que é Jesus, a pessoa do Espírito Santo, mesmo que ele nunca nos abandone pelo seu amor incondicional por nós, onde quer que a gente vá. E com esses pontos, conseguimos entender a diferença também entre multidão e discípulo. Multidão seriam os filhos de Deus salvos pela fé e por se manterem no amor. Entendemos isso nesse trecho do Evangelho de Mateus 24, versículo 12 ao 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vejam que está escrito salvo, não herdar o reino. Então, permanecer no amor é o mínimo, né? Principalmente guardando também o nosso próprio coração daquilo que tenta nos roubar do amor de Deus. Já sobre ser discípulo, se refere ao negar a si mesmo e seguir Jesus. Tomar essa decisão de ter um relacionamento com Deus, comunhão com Cristo. E não tem nada a ver especificamente com cargos ministeriais. No trecho citado do início do vídeo, dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para louvar a Deus e agradecer. Porém, não só aos finais de semana, mas mantendo nossa candeia cheia de óleo através da oração diária e leitura da palavra, que podemos fazer no íntimo de nosso quarto, por exemplo. Não de forma apenas religiosa, mas pelo prazer e necessidade que temos da presença de Deus, por termos nascido de novo no Espírito. Ligando tudo isso, conseguimos alinhar da seguinte forma: primeiro, salvos pela fé e prática do amor, mas desobedientes numa vida de iniquidade, que mesmo praticando o amor ao próximo, o coração pode ser idólatra, por exemplo, ou a pessoa vive se entregando à embriaguez, seja de bebida ou comida, são princípios da nova aliança que fariam alguém não herdar o reino, não passar pela porta estreita. Segundo, salvos pela fé e prática do amor, e herdeiros do reino, noiva de Cristo, em consagração ao Senhor através da graça de Deus, não pelo esforço próprio. E não vou nem precisar citar quem está debaixo da lei, pessoal, antiga aliança, ou de alguma doutrina legalista, acreditando que precisa fazer alguma coisa para Deus para ser salvo ainda, como se a fé no sacrifício de Jesus não fosse suficiente para salvar. A Bíblia diz que a lei não tem poder de justificar ninguém. Por isso, bem provável que essas pessoas receberão o mesmo juízo que Jesus disse acerca dos fariseus, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Assim conseguimos entender o que Jesus quis dizer com ranger de dentes e trevas exteriores. Muitos interpretam isso como a condenação eterna, o lago de fogo, mas essa consequência por não passar pela porta estreita está ligada aos filhos da desobediência, aqueles que até creem em Jesus, mas estão no meio da multidão e não possuem proximidade com ele por conta de uma vida dedicada ao pecado, que mesmo salvos pela fé, serão deixados para trás no arrebatamento e passarão pela tribulação que virá sobre a terra, incluindo também aqueles que dormiram em desobediência. Já estão no outro plano. Agora, como isso sucederá no outro plano também, só Deus sabe. Toda a cronologia do fim dos tempos é muito longa e não vai dar para expor tudo nesse vídeo, mas só pontuando algumas dessas coisas, já conseguimos entender o porquê existe essa diferença entre vida eterna e herdar o reino. E com tudo isso, deixo aqui em aberto, pessoal, uma teoria que venho refletindo sobre, teoria baseada na Bíblia, claro. E digo teoria porque muitas coisas acerca do livro de Apocalipse são um mistério. E mesmo sendo um mistério, a Bíblia nos deixou muitas coisas bem claras para refletirmos. Com todos esses pontos bíblicos, é possível sustentar a existência não de um purgatório, um purificador de almas, como alguns acreditam, mas um lugar no plano espiritual onde os filhos da desobediência estarão aguardando o juízo final por terem morrido em transgressão e, com isso, possivelmente acabarão não ressuscitando quando Jesus arrebatar a igreja.
E não apenas sobre a possibilidade de existir esse lugar de espera, mas também que haverá uma espécie de repescagem espiritual. O capítulo 20 de Apocalipse vai nos revelar muitas coisas. No versículo 6 diz: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Primeira ressurreição que é relatada em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, para os irmãos que dormiram em Cristo. Agora, usando da capacidade de raciocínio lógico, por que a Bíblia falaria primeira ressurreição? Haveria outra? Talvez porque haja a possibilidade de uma segunda ressurreição dos mortos, que é a do juízo final, após todo esse enredo escatológico e o reino milenar de Cristo. Algo que na verdade é bíblico. Está em Apocalipse 20, versículo 12 ao 14. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Só abrindo um parênteses, pessoal, a palavra Hades pode ser traduzida como lugar dos mortos, sepultura ou inferno mesmo. E por que eu disse que algumas coisas ainda são um mistério? Eu não vou ficar consultando os mortos para descobrir como são as coisas lá, porque a Bíblia não diz muita coisa a respeito disso. Prefiro não me enfiar muito em livros apócrifos ou até mesmo livros que dizem conter visões do inferno e etc. Se existem níveis no Hades ou alguma coisa desse tipo, não cabe a mim, eu acredito, como cristão, ficar sabendo agora. Isso já seria uma outra religião e, para nós, a Bíblia e a luz do Espírito Santo nos bastam. Agora, voltando para o trecho de Apocalipse 20, olha o que diz o versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Se a Bíblia está dizendo se o nome de alguém não foi encontrado, é porque há a possibilidade de alguém ser encontrado no livro da vida. E estava no Hades esperando o juízo final. Não foi arrebatado e não herdou o reino, mas com a possibilidade de o seu nome ainda estar no livro da vida. Talvez por não ter negado o nome de Jesus. Da mesma forma que quem for deixado para trás em vida, quando o arrebatamento acontecer, também passará por essa provação. Então, pela lógica e seguindo esse raciocínio, alguns poderão ser salvos no juízo final e ainda entrarem na Nova Jerusalém após o reino milenar. Porém, quanto à questão cronológica, no versículo 14 de Apocalipse 20 diz: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, provavelmente quem ficar para trás e passar pela tribulação nesse plano físico, ou seria em ambos os planos, físico e espiritual, só Deus sabe, e não negar o nome de Jesus, ainda vai participar do reino milenar. Agora, quem dormiu em desobediência, meus queridos, aí eu não sei como vai ser toda essa questão. Se vai ter essa oportunidade de ainda depois da tribulação, de entrar no reino milenar. Só acredito que Deus é justo e fiel e todo esse juízo dele é um mistério muito grande. E claro, quem vai julgar tudo isso e a todos é Deus. Mesmo que sua palavra já nos dê uma certa noção das coisas. Por isso, quando Jesus foi questionado em Lucas 13, versículo 23, Senhor, serão poucos os salvos? Ele respondeu no versículo 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque talvez, meus queridos, poderemos perder até a nossa salvação se além de não entrarmos no reino milenar, ainda negarmos o nome de Jesus e recebermos a marca da besta, por exemplo, por conta do tormento
que será aqui na terra após o espírito e a noiva serem arrebatados. Espero que não tenha ficado confuso, afinal é muita coisa que se interliga. Mas qualquer questionamento, correção ou reflexão podem deixar nos comentários desse vídeo, pessoal, que a gente busca solucionar as dúvidas e aprender juntos. Fiquem com Deus, permaneçam no Senhor, o amor dele por nós e a sua fidelidade vencerá todas as coisas. Até mais.